O conflito entre Estados Unidos e México. O conflito, que teve início em 13 de maio de 1846 e findou-se no dia 8 de fevereiro de 1848, tendo como vencedor os Estados Unidos da América, foi um conflito territorial que teve como uma das justificativas a ideologia do Destino Manifesto, criada pelo presidente dos Estados Unidos, que se chamava Polk. O Destino Manifesto estabeleceu a crença de que a América tinha um direito dado por Deus, o destino de expandir as fronteiras do país de costa a costa. Essa ideologia criou raízes entre o povo americano, e o presidente Polk acreditava firmemente na ideia de expansão, da ocupação e da civilização dos povos de todo o continente. A guerra trouxe consigo enormes consequências para o futuro dos países envolvidos. Os Estados Unidos ampliaram seu território em cerca de 1/4. Outra causa para o conflito foi o desejo dos Estados Unidos de expandirem todo o continente norte-americano para o Oceano Pacífico. Ele precisava expandir seu território, assim obtendo mais poder. Porém, o conflito não se iniciou de modo violento. A princípio, nem o desejo de expansão e nem a ideologia do Destino Manifesto se manifestaram de forma agressiva. Os Estados Unidos ofereceram para comprar a Califórnia do México por 5 milhões e 25 milhões de dólares, respectivamente. O governo mexicano recusou a oferta de venda da metade de seu país aos Estados Unidos. No question, A, that a good patriot in Mexico would sell territory, and B, that any administration in Mexico that tried to sell territory would survive. So it was an impossibility that they were going to sell this land. Why to sell it? Only to satisfy the ambition or the desire or the interest of the United States? Well, I don't find that particularly reasonable. If you don't want to sell your house, why you had to sell your house? O general mexicano Santa Anna aboliu a Constituição do México de 1824 e impôs uma nova para reduzir os poderes dos governos provinciais e aumentar o do presidente da República. Ele queria ter segurança sobre o seu poder sobre todo o território mexicano, em especial o Texas, que vivia fazendo rebeliões e já teria feito um movimento separatista. Assim também como o território da Califórnia. A região do Texas era considerada um ponto estratégico, pois era uma região vulnerável ao expansionismo dos Estados Unidos. A terceira causa da guerra foi a Guerra da Independência do Texas e a anexação dessa área aos Estados Unidos. O México não reconheceu a anexação e reivindicou a região, alegando que o Texas era um estado rebelde. O estupim para que a guerra começasse foi a tentativa estadunidense de expandir as fronteiras do território anexado para além dos limites do território texano. A disputa política se transformou em um conflito militar aberto, em especial a intenção dos americanos de anexar também o território mexicano da Califórnia, que obtinha várias riquezas, fez com que a guerra estourasse. Os americanos decidiram tomar esses territórios à força, já que sua oferta de compra não havia sido aceita. Polk's election 2 years earlier fueled Mexican-American hostility. The core of his campaign was expansion of America's western border to the Pacific. He believed it would fulfill America's manifest destiny. The idea is that the Americans, in a sense, are God's new chosen people. And he has intended for them to settle North America. It isn't just them going, we would like to have this land, but God intends us to have this land. And so that's a pretty powerful mandate. Talking about God's plan gives you cover to do what you want. There's no question about that. The problem was the land Polk coveted was controlled by Mexico. Its northern territories, known as California and New Mexico. When the U.S. Congress voted to annex Texas in February 1845, Mexico broke off diplomatic relations. Mexican authorities threatened to take Texas back by force, but the threat was fueled more by passion than reason. They knew that we didn't have money, that we didn't have an army, that our armament was very obsolete, and besides that
we were divided. Tensions grew. Polk believed Mexico would either agree to sell California and New Mexico or could be provoked into taking the first shot. Once you are in Mexican territory, in front of the army of Mexico that is in the other side, well, something like that could happen. The provocation worked. 1 month after American troops came to the Rio Grande, Mexican soldiers ambushed the fort and scouting party, killing 11 and taking 52 prisoners. For Polk, the timing could not have been better. When he received word from Taylor about the Mexican ambush, Polk was in the process of drafting a request that Congress declare war against Mexico. And Taylor concludes, I suppose that we can say that hostilities have commenced. So Polk rewrites this war message to Congress and fills it full of stirring rhetoric. Mexican soldiers had crossed into American territory and shed American blood on American soil. A guerra foi vencida pelas forças norte-americanas, que estavam em menor número de soldados, porém muito mais preparados e em melhor estado que as forças mexicanas. Foram 8.500 contra 12.000, respectivamente, e mesmo assim obtiveram a vitória. Os americanos conseguiram enfim entrar na cidade do México no dia 1º de maio de 1947. Os Estados Unidos obtiveram uma vitória facilitada pelo fato de conflitos internos que afligiam o México, e também por sua população não estar completamente unida no combate contra o país vizinho. Foi assinado um tratado em fevereiro de 1848 que deu fim à guerra. No tratado estava determinado que o México deveria ceder 40% do seu território para os Estados Unidos e, em troca, receberia uma indenização no valor de 15 milhões de dólares. O território cedido compreende as regiões atuais dos estados americanos da Califórnia, Nevada, Texas, Utah, Novo México, Arizona, Colorado e Wyoming. Os mexicanos que habitavam aqueles territórios não ganharam o direito à cidadania americana. La barrera. Los contribuyentes estadounidenses pagan casi $2 millones por kilómetro para construir este muro de concreto y acero, según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Y el gobierno de Estados Unidos se ha fijado una meta ambiciosa: terminar de construir casi 600 kilómetros a lo largo de la frontera con México, en California, Arizona, Nuevo México y Texas, para fines del próximo año. A
A mais recente campanha da marca sueca de vodka Absolut, criada especialmente para o México, criou uma enorme controvérsia, apresentando a fronteira entre os Estados Unidos e o México redesenhada. Na campanha, é colocado o estado da Califórnia e do Arizona dentro dos limites da fronteira mexicana, afirmando que esta seria a configuração da América do Norte num mundo perfeito, in an absolute world. Segundo a marca sueca, o anúncio mostra a fronteira entre os Estados Unidos e o México antes de ter sido assinado o Tratado de Guadalupe. Análise do conflito à luz das teorias de R.I. Segundo as teorias de Charles Darwin, um conflito entre Estados Unidos e México pode ser caracterizado pela necessidade que os Estados Unidos tinham de expandir seu território para o oeste, conquistando assim mais poder. Para seu crescimento e desenvolvimento como nação, é indispensável sua expansão. O fato de o exército americano, que estava em menor número, ter ganhado a guerra por estar mais bem preparado e ambientado, mostra que na competição entre os dois estados vence o mais apto, teoria defendida por Darwin. A busca incontrolável por expansão pode ser exemplificada através da teoria de Lebensraum, espaço vital de Ratzel. A convicção norte-americana de que deveria expandir seu território, que seu direito era dominar os outros povos, foi o que os levou a buscar a expansão para o oeste, mas, para obterem o resultado desejado, teriam que anexar territórios anteriormente pertencentes ao México, inicialmente de forma pacífica e mais tarde com a guerra. Essa guerra é considerada por alguns como um ensaio para a Guerra de Secessão norte-americana. Para Ratzel, o estado que não expande está fadado a morrer, e o país que perde parte de seu território está no início do fim, o que não aconteceu com o México, apesar de ter perdido parte significativa de suas terras. Ao contrário dos Estados Unidos, o México havia se libertado da dominação espanhola há pouco tempo e não possuía uma identidade nacional forte, pois era constituído por povos de origens étnicas diferentes. Para a população mexicana, o conflito foi das elites e não beneficiou em nada o povo. Parte da população mexicana não tinha uma ligação forte com a terra, principalmente os cidadãos que ocupavam Texas. Esses
devido ao grande número de estadunidenses na região, tinham mais afinidade com os Estados Unidos. Essa guerra foi de natureza territorial e não houve transbordamento, não expandiu para outros territórios. Um dos vários motivos que desencadearam a guerra foram conflitos identitários. O Texas, que pertencia ao México, tinha uma quantidade significativa de colonos americanos vivendo em seu território, os quais declararam independência do Estado para logo depois aceitarem a incorporação do mesmo com os Estados Unidos. O problema da independência continuou após a guerra, já que os cidadãos que viviam nos territórios conquistados não receberam a cidadania americana. Até hoje é possível perceber a forte influência latina sobre esses territórios. Os Estados Unidos terminaram a guerra sem grandes perdas, ao contrário do México, que perdeu quase metade de seu território e teve sua soberania ameaçada.